Você já sabe muito bem que os senhores do mundo, eles estão no controle do planeta já há muito tempo. Os que estão aí hoje, as famílias Illuminati, as 13 famílias que comandam o mundo, que detêm 70% de toda a renda do planeta e que deixa apenas 30% da renda para ser disputada entre 7 bilhões aproximadamente de pessoas. Eles já estavam lá na Babilônia com Nimrod, eles já estavam no Velho Egito, já estavam na Grécia, já estavam em Roma e estão hoje centralizados na Inglaterra e Estados Unidos, mas não só nesses países. Tanto que nós temos um brasileiro ilustre no meio deles, né? Pelo menos dos Bilderberg, do Clube de Roma, né? Que se reúne sempre com os senhores do mundo. É o Fernando Henrique Illuminati Cardoso. O livro novo que foi lançado demonstra claramente esse envolvimento terrível do FHC com os senhores do mundo. E para você ter uma ideia, meu amado, já há muito tempo que o nosso país sofre essas influências. Porque, algumas das vezes, o Congresso Nacional é considerado o reduto de Satanás. Por quê? Porque já fizeram assim, já com esse propósito, e já há muito tempo. Brasília, você sabe que é a capital brasileira, foi uma cidade totalmente projetada, elaborada, minuciosamente, todos os detalhes. E muitas das vezes nós não percebemos e não olhamos e não visualizamos que há sempre por trás do visível, há o invisível. Nós, dificilmente, né? Quando a gente vai ficando mais atento com esses vídeos aqui do Verdade Oculta, dos canais do YouTube, dos DVDs, é que nós vamos então nos despertando para essas coisas. E vamos percebendo já que sempre tem outro lado da moeda, né? Então nós ficamos mais atentos, nós ficamos com as vistas melhor, com uma melhor visão. É como se fosse um vidro com a janela embaçada. Então a visão que você tem do outro lado é uma visão diferente. Quando você limpa o vidro, fica limpinho, você vê bem mais claro as coisas. E dessa forma nós temos visto também, né, que muitas coisas que aparentemente são feitas ao acaso ou qualquer ideologia comum, na verdade são voltadas para o ocultismo. Brasília não é diferente. Brasília segue também esse mesmo critério. Tanto que eu vou trazer agora uma reportagem que ela faz parte de um livro muito conhecido, A Brasília Secreta, porque a mídia não divulga esse tipo de conhecimento. Claro que não, eles escondem. Você, por exemplo, nunca viu a Globo, né, que sempre gosta de mostrar, blá blá, já fez até uma minissérie sobre Brasília, eles nunca falaram em que Brasília foi inspirado. Nunca falaram. E outro lado também da moeda que eu acho interessante é a questão da religiosidade. Muitas pessoas, inclusive na internet, cobram, poxa, se vocês fizessem esse trabalho, mas não falassem nada de espiritual ou de religião, seria melhor. Eu não falo em religião porque eu sou uma pessoa que, para mim, eu não tenho religião e não aconselho ninguém a ter. Eu não combato religiões nenhuma, porque eu não sou nenhum militante, né, de extrema religiosa, esquerda, ou nada disso. Nada disso. Não combato ninguém, mas eu, para mim, não tenho religião, não gosto de religião. Então, também eu não sou adepto de nenhuma religião. Mas eles são. Vocês estão entendendo? É isso que eu quero dizer. Porque as pessoas falam, vocês têm que separar a religião desses vídeos. Mas não é eu não somos nós não, meu amado. Eles que fazem o mundo não separam as religiões. Dado o número de locais no Brasil que tem o nome de padroeiros e padroeiras, né? Enfim. E Brasília também não é diferente. Brasília é pura religião. Pura religião pagã. É puro paganismo. Brasília é totalmente entregue ao inimigo. É de Bafomete para pior, é de cabeça de bode para lá. É entregue a tudo enquanto é divindade pagã, politeísta e blá 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 e tudo que é troço. Mas a televisão nunca falou isso, ninguém nunca vai saber. E até mesmo o canal nosso aqui, né, as pessoas não têm tanta credibilidade, porque falam, esse cara falando, isso é um pastor maluco falando. Nem pastor eu sou. Eu não tenho pastor, eu nem prego pastor por aí. Eu falo, é até para o pessoal não ter pastor, correr de pastor. Mas o pessoal é equivocado, acha que eu sou pastor também. É um negócio complicado. Então, meu amado, Brasília é a minha capital, do meu país. Eu amo meu governo, eu amo minha nação, eu amo o meu Brasil. Tenho orgulho de ser brasileiro, você está entendendo? Mas eu não vou, por causa disso, ocultar essas coisas do inimigo, do adversário da minha alma, de você. Isso eu não faço. Você está entendendo? Então eu não vou deixar oculto.
Estou aqui para isso, para trazer à luz da verdade o que até agora esteve em oculto. E com Brasília não é diferente. Não sou aqui o dono da verdade, não sou o único. Você tem no próprio internet, no YouTube, tem uma versão diferente dessa que eu vou apresentar para você. Mas você tem, até para você equiparar, é importante isso, né? É diferente da versão que eu vou colocar. Mas você tem sobre isso também na internet. Mas vamos ver o que tem Brasília de comum com o paganismo, com idolatria, com o satanismo, com o diabo, com Satanás. Eu não falo já Lúcifer, porque não vou entrar nesse mérito agora, mas com Satanás, com o diabo, com o capeta, com o capiroto, com o Orlock, com o que você quiser chamar. O que tem Brasília a ver com isso? Para mim, tudo. Vamos assistir. A arquitetura pagã egípcia e suas pirâmides remontam à antiguidade. A pirâmide, como já sabemos, é o principal símbolo Illuminati. Ela possui todo um conjunto de significados importantes para os ocultistas, e neste caso, a elite global. Hoje, passados milhares de anos, a capital brasileira, Brasília, busca repetir o paganismo egípcio através do seu principal símbolo, a pirâmide. As pirâmides Illuminati estão espalhadas em Brasília por toda parte. A catedral, o centro de convenções, as colunas do Palácio da Alvorada, o Palácio do Planalto, o Supremo Tribunal Federal, o Executivo, Legislativo, o Judiciário, situam-se nos ângulos do Triângulo Equilátero, formado na Praça dos Três Poderes. No eixo monumental existe uma pirâmide formada pelo Centro de Convenções, o Tribunal de Justiça e o Palácio. Outra representação é a Torre de TV. Os templos egípcios costumavam ser subterrâneos. Nas entradas ficavam as imagens de esculturas de seus deuses. A Catedral de Brasília não é diferente. Semelhantemente à entrada dos templos egípcios, neste também há um túnel que leva ao centro do templo iluminado. Não por acaso, o templo da Legião da Boa Vontade em Brasília também possui sua entrada egípcia, onde simbolicamente se caminha das trevas para o Illuminati. A televisão convencional jamais te informou. Mas Brasília foi totalmente construída com base no tarô egípcio e na cabala. A rodoviária simboliza o H deitado, o homem mortal. Claro, é aqui que se encontra o cidadão comum de Brasília. O H deitado está no subterrâneo, no térreo e no superior, atingindo as três esferas: corpo, alma e espírito. As torres do Congresso formam o H em pé, simbolizando os dominadores do gado, os Illuminati. As torres também formam 11, as duas colunas, um passo além de Deus. Satanás, representado pelas torres no centro, governa como cabeça de bode, assim no céu como na terra. A concha por si só já é um símbolo satânico, e neste caso, se sobreposta, forma um dos mais queridos símbolos satânicos, o hexagrama. E por que ele é tão querido? Porque muitos estão hoje iludidos, carregando-o como se ele fosse o símbolo do rei Davi. A ermida egípcia era cercada por um lago considerado sagrado.
Essa pirâmide em Brasília é a Ermida Dom Bosco, que por sua vez está situada junto ao Lago Paranoá, exatamente no paralelo 15-18 graus, como predissera Dom Bosco. O Antigo Egito é imortalizado pelo famoso rio Nilo. Nele foi construído o primeiro lago artificial do mundo, o Lago de Boés. Em Brasília foi feito o Lago do Paranoá. Sua razão de existir é a mesma do Antigo Egito: refrescar a cidade. E quando falamos em Egito, logo vem à nossa mente a Grande Pirâmide. Em Brasília, um dos maiores espetáculos é o teatro, que possui 78 formas piramidais egípcias. Brasília tem duas estradas principais que se cruzam: o eixo rodoviário posição norte-sul e o eixo monumental, na posição leste-oeste. O que se assemelha a um grande pássaro, na verdade, é a forma do sol alado, um símbolo satânico, usado por muitos líderes do passado, inclusive usado por Xuxa. Essa é a imagem de Brasília. Essa não é a imagem de Brasília, mas de Akhetaton, no Antigo Egito. Suas asas compridas serviriam para que o deus Sol, Ra, pudesse abrigar seus escolhidos sob elas. A cidade de Akhetaton foi construída no ano de 1350 a.C., exatamente no centro geográfico do Egito Antigo. Foi construído por ordem de Akhenaton. A sua função era a de sediar o centro político e religioso daquele país. Brasília foi construída mais de 3 milênios depois, também exatamente no centro geográfico do Brasil, por ordem de JK, para ser sede administrativa e política do nosso país. A história se repete. As semelhanças entre Akhetaton estão em todos os locais da nossa capital. Fica claro então que a maior diferença entre as duas é a divisão do tempo. Essa é a sede da Companhia Energética de Brasília. E essa é a pirâmide escalonada do Egito, criada sob a crença de que seria ela responsável pela energia cósmica. A pirâmide escalonada de Brasília é responsável pelo fornecimento de energia, não cósmica, mas elétrica para toda a cidade. No livro Brasília Secreta, seus autores afirmam que a história se repetiu. Akhenaton construiu Akhetaton em 4 anos. Brasil construiu Brasília também em 4 anos. Akhenaton e Juscelino Kubitschek, coincidentemente, não tiveram filhos homens e também, por coincidência, não foram compreendidos pelos céticos de suas épocas. Conseguiram incrivelmente, de forma similar, fundar a mais audaciosa cidade de seus países. Akhenaton viveu 16 anos após a fundação da sua cidade. JK também viveu 16 anos após a fundação de Brasília. E os dois também morreram de mortes violentas.
O mistério da maçonaria é o principal ingrediente do novo sucesso do escritor Dan Brown, O Símbolo Perdido. O autor do mega sucesso O Código da Vinci contou ao Fantástico que no livro anterior ele pergunta o que aconteceria se Jesus não fosse divino, mas apenas um profeta. No novo romance, a questão é se o ser humano teria poderes divinos, uma ideia que, segundo ele, vem da maçonaria. Toda a trama, cheia de peripécias, perseguições e surpresas, se passa num domingo à noite em Washington, a capital americana, uma cidade cheia de símbolos da maçonaria. Alguns são bem evidentes, como o obelisco, símbolo da divindade, encimado por uma pirâmide que representa a evolução do ser humano. A influência dos maçons se refletiu na criação da Biblioteca do Congresso Americano, hoje a maior do mundo. Um dos momentos mais emocionantes do livro é quando os heróis entram aqui no salão de leitura da Biblioteca do Congresso Americano, descrito como o salão mais bonito do mundo. Eles estão fugindo de uma equipe da SWAT e se escondem entrando por esta porta. A República Americana foi criada por um grupo de maçons, entre eles Benjamin Franklin, John Adams e o primeiro presidente George Washington. Nós fomos a um dos templos da maçonaria na cidade, onde os murais mostram o fundador da nação com o avental de pedreiro dos maçons, lançando a pedra fundamental do Capitólio, o prédio do Congresso Americano. Dan Brown lembra que o símbolo mais sagrado da nação, que está nas notas de dólar, é a pirâmide da maçonaria, encimada por um olho, que simboliza a sabedoria. Segundo o escritor, a pirâmide, incompleta, sem o vértice, é um símbolo de que o ser humano e o país nunca estão prontos, sempre podem se aperfeiçoar. Dan Brown destaca que, ao contrário do que muitos acreditam, os Estados Unidos não foram fundados como uma nação cristã. Os fundadores eram maçons que seguiam o deísmo, uma religião universal, que usa os símbolos de todas as crenças e acredita que todos os homens nascem iguais, com o direito à liberdade de culto. Sobre o altar do templo maçom estão os livros das principais religiões. Não só a Bíblia cristã, como a Torá dos judeus, o Corão dos muçulmanos e as escrituras de outras tradições. O salão deste templo, na capital americana, é o cenário da cena final do livro de Dan Brown e certamente será recriado com muito mais colorido quando o filme for feito. O templo é exatamente como Dan Brown descreve. Ali no fundo, o trono, onde se senta o grande comandante soberano da ordem. Aqui, o altar, em torno do qual se realizam os rituais secretos. Mas os maçons negam que o iniciado tenha que tomar sangue de uma caveira, como Dan Brown conta no livro. Segundo eles, isso é só imaginação do autor. O escritor diz que, na verdade, os maçons usam vinho em vez de sangue, mas insiste que a caveira é usada no ritual da quinta libação, descrito num livro por um dos primeiros presidentes dos Estados Unidos, John Adams. O templo é a sede do rito escocês da maçonaria, uma corrente fundada nos Estados Unidos, a qual pertenceram 15 presidentes americanos. O último foi Gerald Ford, nos anos 70. Os líderes são mestres no grau máximo, 33. Segundo Dan Brown, esse é um número místico, a idade de Cristo ao ser crucificado e o número de vértebras da nossa coluna vertebral. Muitos, em especial os fundamentalistas cristãos, atacam a maçonaria como um culto satânico. Mas Dan Brown insiste que os símbolos e rituais da maçonaria não são sinistros nem malignos, pelo contrário. Significam tolerância religiosa e espiritualidade universal. Para Dan Brown, o importante é que as pessoas procurem entender os símbolos e as crenças dos outros e tenham menos preconceitos. Em setembro, se vendas me ajudar,
vir alguém. Eu sou de virgem e só de imaginar me dá vertigem. Minha pedra é ametista, minha cor o amarelo. Mas sou sincero, necessito e urgente ao dentista. Tenho alma de artista e tremores nas mãos. Ao meu bem mostrarei o coração. Um sopro e uma ilusão. Eu sei, na idade em que estou, aparecem os tiques, as manias transparentes. Transparentes, feito bijuterias pelas vitrines da Siloper da alma. Já mostramos em nossos DVDs que a Globo foi criada pela elite global, os Illuminati, através da Time Life. Agora preste atenção. Assim como os Illuminatis criaram no seu último grande império, Inglaterra e Estados Unidos, o pé de ferro e barro, todos os símbolos, brasões, bandeiras, monumentos históricos, todos eles inspirados em suas crenças ocultistas, assim também colocaram seu símbolo satânico do hexagrama na bandeira de Israel, quando em 1948 criaram aquele país. E não seria diferente com a sua criação brasileira latino-americana, a Rede Podre de televisão. Seu símbolo atual é o olho de Horus, o olho que tudo vê, e que está diretamente relacionado com os Illuminatis através do seu maior símbolo, a pirâmide com olho, e também através do Big Brother, que eu te aconselho que procure no Google sobre o livro 1984 de George Wells, para você saber o que é realmente o Big Brother, um reality show que está sendo exibido em todos os países do mundo onde os Illuminati comandam. Voltando à Globo, esse não era o símbolo original que os Illuminati colocaram quando a emissora foi inaugurada. O símbolo original era a suástica satânica, também conhecida como Cruz Gamada dos Illuminati, aquela mesmo que os Estados Unidos usou no uniforme dos seus soldados na Primeira Guerra Mundial e que se tornou muito mais famosa quando Hitler a usou na Segunda Guerra. Hitler, você sabe, era Illuminati e usou a suástica para identificação própria dele. O hexagrama Hitler usou para identificar os judeus que seriam massacrados. Esse hexagrama foi imposto a Israel em sua bandeira pelos Illuminatis como condição pela restituição do seu país, logo após a Segunda Guerra. Por isso, Israel a usa até hoje, e por isso também Israel é aliado dos Illuminatis e dos Estados Unidos, Inglaterra. Mas voltemos à Globo. Essa emissora Illuminati usou a suástica satânica disfarçada. E em sua primeira vinheta, ela inseriu de maneira subliminar também outros dois símbolos satânicos, o pentagrama e o pentágono. É bom que você assista outros DVDs nossos para que você saiba exatamente o que é subliminar. Esse símbolo ficou no ar desde a sua inauguração por 5 anos. Quando começou o militarismo, que ela mesma ajudou a criar e manter, a Globo percebeu que poderia ser associado ao comunismo. E foram modificando, até chegar ao olho que tudo vê, o olho de Horus, o Big Brother. Remain exactly where you are. Make no move until you are ordered. They can see us. Now we can see you. Clasp your hands behind your heads. Stand out in the middle of the room. Stand back to back. Do not touch one another. Surrounded. The house is surrounded. We may as well say goodbye. You may as well say goodbye. While we're on the subject, here comes a candle to light you to bed. Here comes a chopper to chop off your head.
Max Schrems ist 24 Jahre alt, er studiert Jura in Wien und ist Mitglied bei Facebook. Soweit, so normal. Aber gerade hat er etwas gemacht, was bisher einmalig ist. Er hat Facebook angezeigt, wegen Datenmissbrauch. Das, was Facebook teilweise heute tut, ist verboten. Aber ich lasse mich von katastrophalem Datenschutz nicht vertreiben. Der Jurastudent sorgt gerade für Schlagzeilen, weil er herausfand, dass vermeintlich gelöschte Daten nicht gelöscht werden. Dabei wollte Max Schrems nur mal wissen, was Facebook über ihn gespeichert hat. Reine Neugier. Ich habe zufällig mitbekommen, dass es irgendwo so ein Online-Formular geben soll auf Facebook. Und das habe ich dann gesucht. Das hat eine halbe Stunde bis Stunde gebraucht, weil es recht gut versteckt ist. Und ich bin dann eben auf dieses Formular gestoßen, habe das dann ausgefüllt. Am Anfang kriegt man ein paar E-Mails von Facebook, wo sie probieren, einen irgendwie abzuwimmeln. So, ihr könnt sich einloggen und da kann man alles sehen. Und ich bin ein bisschen beständig geblieben und am Ende habe ich dann eben diese CD zugeschickt bekommen, in dem Fall aus Kalifornien direkt. Der Inhalt der CD: Datensätze ohne Ende. All das, was über Max gesammelt wurde. Ausgedruckt sind das 1200 Seiten, bei gerade mal 3 Jahren Mitgliedschaft. Im ersten Moment war es natürlich schon 1200 Seiten, wo, ja, es hat kein CIA, KGB, sonst was, normalerweise aber ein Normalbürger, 1200 Seiten. Die Daten sind in Kategorien unterteilt. Insgesamt sind es 57. Das ist einfach alles schon so an einer absurden Grenze angelangt, wenn man sich überlegt, wenn man zum Beispiel allein die Messages vergleicht mit der Post. Das ist so, wie wenn jeder Brief von mir aufgerissen worden würde, gescannt wird, analysiert wird und für immer gespeichert wird. Und genau das macht Facebook. Wenn man sich das bei der Post vorstellt, ist das vollkommen absurd und jenseitig. Facebook tut einfach und sagt auch noch, sie dürfen das und das ist alles vollkommen unproblematisch. In der Unterkategorie Messages findet er etwas, mit dem er nicht gerechnet hat. Nachrichten, die er schon längst gelöscht hatte. Zu erkennen am Deleted True. Das bedeutet, ja, es wurde gelöscht. Trotzdem bleibt alles gespeichert. Das ist Betrug, findet der Student. Sie sagen, du hast alle Möglichkeiten, du kannst alles löschen, willst du es ganz wirklich löschen? Dann sagst du, ja, ich will es wirklich löschen, in Wirklichkeit tun sie es nicht. Und das ist unterm Strich reine User-Verarsche. Wer auch immer diese Daten sieht, kann innerhalb kürzester Zeit höchstpersönliche Dinge lesen. Sex, Teilnahme an Demos, Krankheiten. Stichwörter in der Suchfunktion reichen, um Entsprechendes aufzuspüren. Man findet gerade in den Nachrichten eigentlich zu allem dann irgendeinen Text, der dazu passend ist. Und aus dem kann ich innerhalb von 5 Minuten rauslesen, was jemand wählt, was für Krankheiten er vielleicht gehabt hat, irgendwelche Beziehungsdramen, was auch immer man halt auf Facebook abgewickelt hat, über irgendwelche, wo man Nachrichten geschrieben hat. Und all das ist vollkommen unlöschbar. Was auch dazu kommt, ist, dass Facebook zum Beispiel sagt, sie garantieren nicht, dass das alles irgendwie sicher ist. Es kann jederzeit auch im Internet auftauchen und so weiter. Facebook ist mittlerweile eine digitale Macht. In den USA ist jeder Zweite aktiv in dem sozialen Netzwerk, in Europa jeder Vierte. Seit der Gründung 2004 ist die Mitgliederzahl weltweit auf 800 Millionen angewachsen und irgendwie ist jeder mit jedem vernetzt. Riesige Server speichern die Daten. Wofür, ist unklar. In den USA herrscht schon eher die Idee, was man mal hat an Daten, gibt man nicht mehr her, wurscht wie. Und hauptsächlich hat der das Recht an den Daten, der sie einfach hat auf seinen Servern. Und gerade hat Facebook etwas entwickelt, mit dem sich noch mehr Informationen sammeln lassen. Vor 2 Wochen hat Gründer Mark Zuckerberg die Timeline vorgestellt. Alle Daten des Nutzers werden chronologisch zusammengesetzt und ergeben ein virtuelles Tagebuch. Vom Grundkonzept finde ich es natürlich sehr erschreckend, weil uns ist gesagt worden, Facebook ist dafür da, dass wir jetzt im Moment mit ein paar Freunden was austauschen, kommunizieren, vielleicht ein paar Bilder hochladen. Und aus diesem Datenhaufen jetzt sozusagen ein Lebensarchiv draus zu kreieren, da hat niemand von uns jemals zugestimmt. Dürfen die das? Nein, dürfen die nicht, sagt Max Schrems. Bei seinen Recherchen entdeckte er Folgendes. Facebook hat nicht nur in Kalifornien seinen Sitz. Seit 2009 gibt es eine zweite Firmenzentrale in Dublin, vermutlich um Steuern zu sparen. Wer in Europa lebt, hat seitdem einen Vertrag mit Facebook Irland. Als Jurastudent weiß er, dass das Netzwerk sich dann an das Recht in Europa halten muss. Das ist wesentlich strenger als in den USA. Er stellt Anzeige gegen Facebook.
in 22 Punkten. Auf seiner Seite Europe vs. Facebook listet er sie auf. Die Anzeigen schickt er an die irische Datenschutzbehörde. Port Arlington bei Dublin. Hier sitzen die irischen Datenschützer. Billy Hawkes ist ihr Chef. Er bekam die Anzeigen von Max Schrems auf den Tisch und prüft sie derzeit. Wenn Daten gelöscht sind, dann sollten sie weg sein. Also wenn Facebook tatsächlich Daten aufbewahrt, auf die sie kein Recht mehr haben, dann ist das gegen das Gesetz. Wir haben sehr effektive rechtliche Mittel, um unsere Gesetze durchzusetzen. Wenn das stimmt, hat Facebook ein echtes Problem. Die Firmenzentrale in Dublin. Ein Interview gibt es nicht, wir bekommen nur eine E-Mail. Darunter steht unter anderem zu dem Vorwurf, Facebook würde Daten nicht löschen. Bei den Berichten über gelöschte Daten, die manchmal in den heruntergeladenen Dateien auftauchen, ist festzuhalten, dass es sich hierbei wahrscheinlich um Posts handelt, die auf einer bestimmten Stelle auf Facebook entfernt, aber nicht gelöscht wurden. Oder aber die Informationen mussten für eine kurze Zeit für Nachforschungen aufbewahrt werden. Wir arbeiten daran, diesen Prozess so nahtlos wie möglich zu gestalten. Ob das Nichtlöschen Versehen oder System ist, das untersucht jetzt der irische Datenschutz. Auf jeden Fall hat Max Schrems es schwarz auf weiß, dass seine vermeintlich gelöschten Daten nicht gelöscht sind. Ich meine, das ist schon sozusagen relativ doof, dem anderen direkt das Beweismaterial zuzuschicken, ne? Ziel des Studenten ist, dass Löschen wirklich Löschen bedeutet und nicht irgendeine verklausulierte Ausrede. Oder haben Sie verstanden, was Facebook damit sagen will? Bei den Berichten über gelöschte Daten ist festzuhalten, dass es sich hierbei wahrscheinlich um Posts handelt, die entfernt, aber nicht gelöscht wurden.